Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live tradicional de sábado. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante delicado, que na verdade o local apropriado para falar dele é justamente numa live, porque dá tempo para explicar os detalhes, os conceitos, que é o tema sobre a relação entre o trauma e o significado das fantasias sexuais. Falar de sexualidade sempre é algo polêmico, principalmente quando a gente está falando de algo assim tão individual e tão complexo que é muito difícil da gente delimitar o normal e o patológico, porque a sexualidade é muito íntima, então cada pessoa vive e tem a sua história de um desenvolvimento sexual e às vezes não tem coragem de falar nem para si mesmo o conteúdo dessas fantasias que passam no seu íntimo. Por isso, as fantasias sexuais, muitas vezes, elas se tornam inconscientes e às vezes aparecem pensamentos, inclusive pensamentos obsessivos, sobre uma determinada cena sexual que causa angústia e que na verdade está dentro de você por algum motivo. Por isso, é muito importante que você se aproprie desse conhecimento para se autoconhecer. As fantasias sexuais também são uma ferramenta de autoconhecimento. Você conseguindo torná-las conscientes, conduzindo de uma forma consciente também, você pode ter relações mais saudáveis, você pode redirecionar as suas emoções, você pode potencializar as suas relações, a sua sexualidade. Então tudo isso é muito válido, até porque é um tema difícil de ser tratado, é difícil de ser abordado e difícil de ser abordado inclusive da maneira como eu irei abordar aqui com vocês, tá bom? Então, se vocês conhecerem alguém que se interesse por esse tema, o momento é agora de encaminhar essa live para essa pessoa, acompanhar e se beneficiar desse conhecimento, que é raro. O material que me embasa nesse momento aqui que eu vou conversar com vocês são livros clássicos e muito bons, são referências na área, que são os livros que eu postei nos stories, que é As Múltiplas Faces de Eros, da Joyce McDougall, O Sexo e a Psique, do Brett Carr, que é um clássico também, e Perversão, que é do Robert Stoller, que também é outro livro clássico. E aí, eu vou só aguardar vocês irem chegando pra gente ir discutindo, porque eu vou falar de alguns casos, de algumas questões, pra gente iniciar essa discussão sem interrupções, tá bom? Já agradeço a participação de todos nesse momento de aprendizado, de dia do professor, né? Então, nada melhor do que dar aula para comemorar esse dia junto com vocês, tá bom? Tá tudo ok com o som, com a internet? Essa aula, na verdade, é um dos tópicos da imersão que eu ofereci no início do ano sobre relacionamento e sexualidade. E assim, ela é um resumo, na verdade, de uma das aulas. Então, obrigada pelos parabéns, Rafaela. Então, vamos lá, né? Vamos começar, tudo certo, tudo ok? Encaminhem a live, por favor, quem puder encaminhar, que, assim, os assuntos são delicados, né? Falar de sexualidade, como eu falei, é um assunto polêmico, delicado, e que, ainda bem que as pessoas que estão aqui já realmente são aquelas que já acompanham o conteúdo, que eu posso falar livremente dessas questões, tá bom? Obrigada pelo Feliz Dia dos Professores. A Tati tá aqui a primeira vez, seja bem-vinda, tá bom? Então, nós vamos partir de uns princípios básicos que é preciso ser esclarecido no início, que são duas frases clássicas, né? Não sou eu que digo. Na verdade, é a Joyce McDougall que diz, uma referência aí em psicanálise e sexualidade. É uma psicanalista mais moderna, então eu sempre procuro trazer autores mais modernos, né? Por mais que a gente se embase na teoria psicanalítica clássica, mas existem muitos autores modernos, né, da atualidade que acabaram fazendo trabalhos brilhantes a partir dos princípios da teoria psicanalítica, como a Joyce McDougall. Então ela diz assim, que a sexualidade é inerentemente traumática, é assim que ela começa o livro As Múltiplas Faces de Eros, e essa frase é muito clássica, porque assim, a gente tem um desenvolvimento da sexualidade desde os primórdios da infância.
Por quê? Porque a sexualidade ela não é exclusivamente genital. Ela é todo um conjunto de prazeres que a gente sente no nosso corpo. E desde que a gente está no ventre da nossa mãe, a gente tem sensações corporais e isso fica registrado ou como sensações que causam angústia ou como sensações que causam prazer. Assim, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai experimentando reações de prazer no nosso corpo, mas a nossa mente é muito imatura e isso vai ficar registrado como algo estranho, somente sensações, e algo difícil de ser nomeado por conta de que nós vivemos essas experiências na base do desenvolvimento, onde não tinha como guardar isso de uma forma muito organizada através da linguagem. Então, são memórias pré-verbais. O nosso corpo, então, vai acumulando diversas fontes de prazer, das mais variadas possíveis, que vão compor a nossa sexualidade, o nosso prazer sexual na vida adulta. Por isso, as pessoas que acompanham aqui podem partir assim, desse princípio. Na verdade, é uma constatação. Infelizmente, as pessoas não conhecem muito sobre o desenvolvimento da sua sexualidade. Isso é muito importante para o processo de autoconhecimento. Por quê? Porque as pessoas acreditam que elas vão iniciar a sexualidade quando elas entrarem na puberdade, né? Ou tiverem a primeira experiência sexual genital e tudo. E não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai formando o que a gente chama de uma identidade sexual, que é única, assim como a personalidade é única, por conta que depende das suas experiências. E aí, quando você chega na vida adulta, para iniciar na prática a sexualidade, você já tem uma soma desses prazeres corporais. E aí, o que acontece? Aí você tem prazeres variados que vão compor a sua identidade sexual, as suas fantasias sexuais também. E por que ela diz que a sexualidade é inerentemente traumática? Porque ao longo do nosso desenvolvimento, o nosso desejo ele vai ser muito frustrado, ele vai causar muita confusão por conta da nossa consciência infantil. Então, sexualidade não tem a ver com genitalidade, tem a ver com sensações, prazeres e fantasias que a gente vai experimentar ao longo do desenvolvimento. Sim, então, gente, todos nós, então, nós vamos ter traumas associados a esse desenvolvimento da sexualidade. E esses traumas são necessários, porque a gente precisa de limites para a nossa sexualidade, até que a gente se prepare, o nosso corpo se prepare para a sexualidade na vida adulta. Por isso que a psicanálise é muito mal compreendida. Inclusive, as obras de Freud, as falas do Freud sobre sexualidade são muito mal compreendidas, porque as pessoas, no senso comum, elas costumam associar a sexualidade à genitalidade, e não é isso. O próprio ato de mamar no peito da sua mãe vai trazer um prazer oral. A criança não tem consciência do que é o mamar, ela só vai sentindo satisfação, e isso vai somar mais tarde aos prazeres do nosso corpo. Os prazeres orais vão ser somados. Então são experiências automáticas. Algo no seu corpo, enquanto criança, te causou prazer, isso vai ser uma referência para você quando você estiver preparado para a sexualidade de uma forma integral. Então, por isso que a sexualidade infantil, quando a gente não está falando de genitalidade, de penetração, nada disso. A gente está falando dessas experiências que vão fazendo a gente acumular determinados prazeres que vão ser somados na sexualidade na vida adulta. Então, até a gente chegar à sexualidade na vida adulta, a gente vai tendo essas experiências que vão formando o nosso desenvolvimento sexual, tá? Nesse contexto, a fantasia é um ensaio da realidade. A capacidade de fantasiar, a capacidade de simbolizar, ela é uma capacidade evoluída da mente humana, tá bom? Por exemplo, no caso do Jeff Dahmer, já que a gente está falando nele esses dias, ele não conseguia manter os desejos, as fantasias no campo da fantasia. Aí você vê, quando uma pessoa ela não tem essa capacidade de manter uma realidade no plano da fantasia e se gratificar pela fantasia,
ela se torna algo bizarro e monstruoso, porque o que se passa nas nossas fantasias, conscientes e inconscientes, são coisas assim terríveis. Só que a gente tem toda uma estrutura de personalidade que vai filtrando o que é permitido e o que não é permitido. Mas aí você tem um clássico exemplo de quando a fantasia sexual, que é um recurso criativo e necessário, quando ela não funciona, olha o problema que dá, né? Uma pessoa chegar por exemplo, uma pessoa que tem necessidade de controle, de manter a outra submissa, que tem o prazer quando o outro sente medo e tudo, essa pessoa pode fantasiar cenas, inclusive nos stories, tem muitas pessoas que dizem: ai, doutora, por que eu gosto, eu fantasio na hora do sexo com cenas de estupro e tal, e tudo. Às vezes é associado a trauma, mas às vezes é porque o seu psiquismo está usando uma estratégia criativa para você lidar com a sua agressividade, com o medo, e aí você se conecta com esse tipo de fantasia, de estrutura de fantasia sexual. Não quer dizer que você é uma pessoa cruel, nem um psicopata, nem nada disso. Você tem que entender o sentido da fantasia, é igual um sonho. Ela é montada de que maneira? É como se fosse um cenário. Dentro desse cenário, quais são as emoções que estão se processando? Então, para você entender dessa maneira, você tem que anular aí, né, esse juízo de valor, para você poder se compreender sem medo, porque quando você percebe que é uma coisa proibida, né, e aí você fica com medo, você vai reprimir e isso vai te torturar de alguma maneira. Então, a fantasia, ela é necessária porque ela ensaia a realidade. Você não precisa ir lá na realidade fazer a coisa para você sentir um prazer. Então, ela é um processo criativo e é muito bem-vindo, inclusive, porque os casos onde a pessoa não consegue fantasiar, às vezes se tornam até casos criminosos, assim, bizarros, como eu falei. Então, todos nós temos deveríamos ter, né? Temos essa capacidade de fantasiar, principalmente no campo da sexualidade. Por quê? Porque como esse campo é um tabu socialmente falando, a gente dificilmente experimenta tudo aquilo que a gente deseja. Então, muitas coisas, para você alcançar esse desejo, ficam organizadas no campo das fantasias sexuais, de uma idealização, de criar imagens e cenas na sua cabeça para ajudar aí a alcançar, né, o prazer sexual, a potencializar esse prazer sexual, tá bom? Então essas duas questões são fundamentais. Então não tem essa história, não tenho trauma e tal. Tem sim, porque o desenvolvimento da sexualidade é inerentemente traumático. E outra coisa, não tenho fantasias. Tem sim, se você pode não estar consciente delas, mas você tem, tá? Outra questão aqui, vamos lá, né? E aí a Joyce McDougall vai nos falar sobre as raízes traumáticas dessa fantasia sexual. Como eu já expliquei para vocês, são traumas naturais do desenvolvimento da sexualidade. A gente vai encontrar isso muito marcado na fase do complexo de Édipo, por volta dos 4 a 7 anos de idade, em que a criança precisa de limites para o seu comportamento, para os seus desejos, e é papel dos pais frustrá-la nesses desejos para que ela saia da relação triangular com os pais e ela busque relações externas. Então, são movimentos normais do desenvolvimento emocional e da sexualidade. Por isso que a gente chama traumas normais, porque são frustrações, são decepções, são situações que você se sente rejeitado, excluído, porque você tem um amor não correspondido, você tem uma paixão, você tem desejos muito confusos e que precisam ser realmente frustrados, tá? Então, existem fases do desenvolvimento da sexualidade que a gente vai desejar certas coisas, a gente não vai conseguir. Um exemplo, a gente não vai conseguir alcançar isso na realidade até pela a nossa própria condição de crianças que não tem autonomia nem desenvolvimento suficiente para alcançar o que deseja. Um exemplo muito precoce desse tipo de fantasia é descrito, inclusive, pela Melanie Klein, quando ela diz que quando uma criança, por exemplo, é carente de afeto, ou do colo materno, ou de alimento, são os primórdios da capacidade de fantasiar. Por quê? Isso a gente vê em pesquisa. Se você fizer uma observação em abrigos, você vê os bebês fazendo isso. Aí, na ausência do objeto real, que é o peito e o colo de alguém, os bebês vão usar o seu corpo e o dedo para fantasiar a presença da pessoa.
Assim como existem sintomas, por exemplo, a regurgitação, que é trazer o leite para a boca e engolir, é uma estratégia de reproduzir a cena em que foi amamentado para sentir novamente o colo. O que está acontecendo quando os bebês fazem isso? Eles estão fantasiando, eles estão usando recursos para simular, tentar alcançar uma realidade que eles não alcançam. Então, para o nosso desejo, há limite. E quem dá limite é a realidade. Então, esse papo, quando o parceiro ou parceira de vocês chega, ai, eu tenho desejo de que você transe com outra pessoa e tal. Tudo bem, é o desejo. Mas não é porque ele é um desejo que ele tem que ser realizado. Isso vai depender dos acordos que você faz. Porque desde pequenininho nós somos frustrados nos nossos desejos pela realidade. A gente vai ver casos patológicos, né? Por exemplo, estupradores que desejam uma pessoa à força, vê na rua, deseja e vai lá e tá. Essas pessoas estão adoecidas porque elas não têm essa capacidade de fantasiar. Elas precisam ali atropelar a realidade, fazer as coisas a todo custo. Então, essa coisa de você desejar e ser atendido, isso nem faz parte do nosso desenvolvimento. Nós somos muito frustrados nos nossos desejos, desde muito cedo, inclusive, né? Então, por isso existem esses traumas naturais de desenvolvimento da sexualidade. A gente vai ter nesse percurso do desenvolvimento da sexualidade o que a gente chama de traumas reais e fantasmas, que são traumas imaginários, tá? Isso é muito importante porque isso foi todo um trabalho, inclusive o Freud detectou isso muito cedo. Avaliando a histeria lá no início do século passado, no final do século passado, retrasado, o Freud buscava, né, a base das conversões, das dissociações histéricas e tal, das somatizações, da hipocondria e tudo, desses sintomas em traumas na infância. Mas trabalhando com hipnose, trabalhando com outros recursos, ele constatou que existia o quê? Traumas reais e memórias fantasiadas. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. Já atendi muita gente na clínica que fica com aquela dúvida. Assim, eu tenho mais ou menos uma memória que eu fui abusada pelo meu pai, mas eu não tenho certeza. Então, tem coisas que de fato aconteceram e tem coisas que são como se fossem memórias falsas, fantasmas, porque você imaginou a coisa naquele contexto. Aí é muito confuso. E isso faz com que a gente questione, às vezes, a hipnose, porque às vezes ela pode instalar um trauma que não existia. É muito delicada essa questão. Então, você fica traumatizado tanto por uma experiência real, quanto por uma fantasia, por exemplo, um desejo que você teve. Por exemplo, um desejo que você teve de agredir a sua mãe num determinado contexto de ciúme lá do Édipo. Você pode viver aquele desejo de agredi-la de forma tão real que a mente infantil, como é imatura, pode registrar isso como um fato e você carregar uma culpa que você nem sabe de onde veio. Para vocês verem a complexidade que é quando a gente trabalha com esse conceito de trauma. Por isso que até quando a gente trabalha educação sexual infantil, a gente aconselha, pare de ficar beijando a orelha das crianças, pare de ficar sentando a criança de perna aberta no seu colo. Por quê? Porque ela vai sentir prazeres nessas regiões e mais tarde vai ser muito difícil ela fazer essa diferenciação de que isso foi um abuso ou isso aconteceu por acaso. Então tem algumas condutas, ficar brincando com criança, pegando nas partes íntimas, tocando, excitando a criança de alguma maneira, porque por mais que seja assim, por acaso, isso vai ter um registro e fica muito confuso depois de ter esse discernimento. Então, o que eu quero dizer com isso? É que existem traumas no campo da sexualidade que você não tem nem consciência, você não tem nem como medir. E que às vezes o único local que a gente vai poder observar isso é na atualização, na cena sexual. Por que você deseja tal coisa? Por que você se excita com tal estrutura de fantasia sexual? Então, o que o Freud ele dizia? Que você não precisa ficar especulando o passado para você ter acesso às coisas que aconteceram lá atrás, porque elas se atualizam. E elas se atualizam principalmente no campo da sexualidade. Então, se você prestar muita atenção, se debruçar para decifrar as suas fantasias sexuais, seus desejos mais íntimos e escondidos,
você pode ter acesso e compreensão de coisas que aconteceram com você lá no passado, tá bom? Outra questão é que, assim, não se pode viver traumas sem que eles deixem danos. Então, os traumas, eles vão deixar danos, sequelas, cicatrizes, e a gente trabalha com redução desses danos. E se você conduzir as fantasias sexuais de uma forma consciente, você pode usar a sexualidade para tentar reorganizar esses danos e conduzir de forma diferenciada esses danos. A gente vai ver alguns casos aqui. E as fantasias sexuais também, elas servem à satisfação de desejos proibidos, tá? Então elas são como se fosse o brincar da criança, a fantasia sexual é o ensaio da realidade para satisfazer determinados desejos proibidos. Então, parece também ser um dos muitos mecanismos que usamos para nos ajudar a lidar com o impacto do trauma físico, sexual ou emocional vividos ao longo da vida. Independente de que seu trauma seja sexual ou não, a sexualidade e as fantasias sexuais podem se organizar na sua mente para você lidar com o sofrimento psíquico das mais variadas formas. Sejam eles reativos e atuais, sejam eles associados a experiências traumáticas. Por exemplo, você pensa assim, eu tenho a fantasia X porque eu sofri abuso. A maioria das pessoas vai pensar que essas fantasias estão associadas à violência sexual e não necessariamente. Às vezes, a própria carência afetiva na base do desenvolvimento vai te dar uma sensação de vazio crônico. Aí você tem uma compulsão sexual, tá? Você tem uma compulsão sexual e você não sabe por que tem a compulsão. Você pode ficar confuso, achar que é pelo prazer, pelo orgasmo, mas não. É para você se sentir conectado com alguém e preencher um vazio. Então, vejam, o trauma que originou o vazio, que gera a compulsão, é um trauma que não tem nada a ver com abuso sexual, é um trauma oriundo de carência afetiva. Só que a sexualidade serve porque ela traz uma simbiose, uma conexão que cura momentaneamente esse vazio e vira uma compulsão. Você quer estar o tempo todo transando para se sentir conectado. E aí você cria uma dependência aí da questão da sexualidade, cria um comportamento compulsivo, mas é para preencher um vazio e não necessariamente um trauma relacionado à violência, abuso sexual. Vamos lá. E aí, existem alguns significados da fantasia sexual que é importante a gente entender, que são do livro O Sexo e a Psique, do Brett Carr. E o grande significado, né, é que a fantasia sexual se presta a realização de um desejo. Então, ela pode servir para quando você é frustrado no seu desejo sexual, para desejos que podem ser conscientes e inconscientes também, tá bom? Esses desejos são difíceis de serem atingidos na realidade. Então, você tem um desejo, você usa a fantasia sexual para alcançá-lo. Porque a realidade não permite que você faça isso, tá bom? Então, esse é um propósito aí marcante na questão da sexualidade, das fantasias sexuais. Outros, são 10 significados ou 14, não sei se eu vou abordar todos aqui com vocês por causa do tempo, tá? Outro é a realização, já falei, né, a realização de um desejo, mas o exemplo que eu vou trazer para vocês, por exemplo, é um caso, por exemplo, de uma moça que trabalhava como garota de programa e tinha um cliente que ele pegava a roupa das cunhadas para que ela vestisse, para que ele, pela fantasia sexual com ela, satisfizesse o desejo dele que ele tinha pelas cunhadas. Para vocês verem, né? O quanto que as pessoas buscam outros parceiros porque estão inquietos com essas fantasias, com esses desejos sexuais. Por isso que eu disse pra vocês no início da live que falando, né, vai ficar mais pesado pra vocês ouvirem essas questões. Mas isso é muito comum, gente. Só que assim, depende do ego, do superego dessas pessoas, né? Elas vão reprimir esses desejos, deslocar e tal e tudo, mas tem aqueles que podem estar muito perturbados por esse desejo, a ponto de, sei lá, cometer um ato abusivo com essas cunhadas
e aí contratou uma pessoa, levou as roupas para usar a fantasia sexual para aliviar esse desejo. Então, por isso, ajuda na realização de um desejo. Outra coisa é autoconsolo ou autorremediação, que significa amenizar problemas cotidianos, por exemplo, estresse, raiva, né? Permitem alívio físico instantâneo, principalmente dos estresses, da raiva, de quando você está com medo ou se sentindo desempoderado, aí você acaba potencializando uma fantasia onde você tem o poder para tentar compensar. É algo mais reativo, né? Tô passando por um problema, vou compensar ali na sexualidade. Alivia angústias, conflitos, às vezes a depressão, medo de um colapso iminente. Então tem essa função aí também. Tem outras funções aqui também. A experimentação, tá? Que é experimentar, né, de fato, alguma coisa que você idealizou e tudo. Experimentar pensamentos sexuais que causam conflitos. Aí tem alguns exemplos que são do livro do Brett Carr, que ele tem vários exemplos nesse livro. Até que ele fala assim: Baxter, heterossexual de 56 anos, ansiava por fazer sexo anal com sua mulher. Ela achava a ideia revoltante e declarou que nunca se submeteria a tal forma de penetração. Frustrado, Baxter experimentava isso na fantasia. Toda vez que penetrava a vagina da mulher, fantasiava que estava fazendo sexo anal. Então é um exemplo clássico, né? Simples, e que mostra assim que ele usou a fantasia para ele experimentar, fazer uma associação aí desses estímulos, algo que ele não poderia na realidade, né? Então, como eu disse, isso aqui está sendo falado, está sendo descrito, foi descrito na pesquisa do Brett Carr, lá no livro dele, mas, gente, isso daí acontece muito no nível da fantasia que as pessoas não falam, né? Tem também como objetivo, como significado, elaboração de uma brincadeira infantil, como se fosse uma regressão a uma brincadeira infantil, que seria revisitar cenários da brincadeira e fantasia infantil. Tanto né, que tem gente que fica muito infantilizado, chama de bebê, de mãe e tal, né, regride dessa maneira, reproduzindo cenários infantis. Também existe um relato de um cliente, de uma garota de programa também, que ele se vestia de Peter Pan, e essa era a fantasia dele, para reproduzir. Ele tinha essa excitação de se fantasiar, só que ele não podia fazer isso com a parceira dele, porque ela acharia ridículo, julgaria, então ele contratava garotas para ele transar fantasiado, né? E isso é um exemplo desse propósito aí da fantasia sexual, revisitar ali cenários infantis. Outro é o estabelecimento de relações objetais, porque fechou aqui, que é aquilo que eu falei para vocês, que é preencher um vazio, introjetar objetos que organizam internamente as emoções. Então, a sexualidade, ela tem esse caráter, né, de proporcionar uma simbiose, uma fusão, você se sente altamente conectado a alguém. Então, se você tem histórico de vazio crônico, como na dinâmica borderline de personalidade, ou de carência afetiva na base do desenvolvimento, você sente esse vazio, você pode buscar na fantasia sexual, na sexualidade também, essa conexão que preenche esse vazio. Aí tem o exemplo do Theo, 53 anos, histórico de doenças mentais, abandono materno. Olha aí os abandonos, tudo isso é clínica do vazio, isso que gera o vazio. Surto psicótico que o afastou de contato com parceiras sexuais. Em suas fantasias se imaginava o centro de um grande grupo de mulheres, todas rasgando suas roupas, rasgando cada item um a um e depois o satisfazendo até o orgasmo. Na fantasia, ele vence o pavor das mulheres e se envolve com várias sem medo e com prazer para enfrentar esse vazio objetal. E você vai ver essa estrutura de pessoas que têm essa carência afetiva na base, muito com essas fantasias de ter muitas pessoas, de ser muito desejado e até devorado. Inclusive nessa aula, quando eu dei essa aula, eu citei o exemplo do filme, do final do filme,
o perfume, em que o cara lá, ele é devorado pela multidão, porque esse desejo de ser devorado é o desejo de ser tão amado pela sua mãe que você é engolido por ela. Então, nesse caso, você vê que tem todo um histórico aí, né, de vazio, de abandono materno e tudo, e que a fantasia sexual, ela vai preencher esse vazio. Então, várias mulheres te desejando, né, é uma fantasia que vai preencher esse vazio objetal, ou seja, dessas figuras iniciais, materna, principalmente. A sexualidade, ela também, as fantasias sexuais, elas podem servir como objetos e fenômenos transicionais. Não sei se vocês conhecem esse conceito, mas é aquilo que fica na transição. Por exemplo, eu tenho um parceiro. E aí, se eu sou muito dependente dele, eu quero ficar sempre com ele, o tempo todo com ele, grudada e tal e tudo. E aí, o que pode acontecer? Eu posso usar um elemento que fica entre mim e ele, que é o que a gente chama de objeto transicional. Então, na ausência dele, por exemplo, eu posso ficar com uma camisa com o cheiro dele, tudo. Aí eu não preciso estar cheirando o corpo dele, eu cheiro a camisa. Então, esses elementos que simbolizam a presença do outro, a gente chama de objeto ou elemento transicional. Então, a fantasia sexual, ela pode servir como esse objeto transicional, fazendo você escapar dessa simbiose, dessa união que você precisa da presença do outro, que às vezes sobrecarrega o vínculo. Isso vai ser muito comum nas pessoas que têm apego ansioso, elas querem estar sempre grudadas, querem estar sempre juntas, querem estar... e aí ela também pode servir, a fantasia sexual, para você escapar de um vínculo sufocante ou intrusivo. De novo, eu repito, isso se dá muito nos contextos do apego ansioso. Tá? E auxiliar na separação, tipo assim, a pessoa se afasta, mas fica aqui a fantasia sexual ocupando esse espaço. Então, por isso que a gente considera a fantasia sexual como objeto ou fenômeno transicional. Por exemplo, coloquei aqui um caso. M tinha apego ansioso, vivia grudada no marido e até usava suas roupas. Julgava não ter fantasias sexuais. Isso é muito importante, essa observação, porque quando você vive um vínculo simbiótico com alguém que você tem que estar grudado com a pessoa real ali, isso prejudica a sua capacidade criativa, a sua capacidade de simbolizar, e aí nesse caso de despertar para essas fantasias sexuais. Até que encontrou escondidas revistas pornográficas do marido. Se encantou com um modelo transando com uma mulher. M começou a se masturbar se imaginando com esse modelo, e essa fantasia sustentava os momentos de ausência do marido, sem tamanha, tá errada a digitação, ansiedade, e o relacionamento ficou mais leve. Então, para quem sofre desse apego ansioso, que vive num vínculo simbiótico, usar a fantasia sexual como esse elemento intermediário deixa o vínculo menos sufocante. Então, é muito importante. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. As fantasias podem comunicar um conflito psicológico profundo, não analisado e não processado. Geralmente causa angústia e confusão. Também serve aqui como esses elementos transicionais. Por exemplo, vamos ver o exemplo aqui. Garcia, 24 anos, em terapia confessou uma fantasia sexual com muita angústia. O desejo por meninos de 11 anos. Ou seja, né, um desejo altamente proibido, que envolve aí um desejo até que remete a uma situação de pedofilia, um crime, né? E jamais tocou em uma criança e repugnava esse desejo, mas se masturbava pensando nesses meninos. Após anos de análise, percebeu que sua atração por meninos era a mesma necessidade de ser amado que lhe faltou aos 11 anos, quando seus pais o abandonaram em um colégio interno. Então, esses exemplos são tirados do livro Sexo e a Psique, são relatos de pessoas reais. Mas aqui, eu estou trazendo um relato, né? Tornando público esse relato aqui. Vocês podem até se chocar. Mas o que esse relato mostra? Que muita gente sofre com esses desejos e fica perturbado numa situação de solidão, perturbado por esse desejo.
E no fim das contas, quando esse rapaz trouxe esse desejo para análise, ele pôde perceber que, na verdade, essa fantasia tinha como objetivo tentar reparar a própria criança interior dele, que ficou sem afeto e sem atenção nesse contexto. Então vejam só, isso alivia muito essas angústias, isso transforma toda a percepção da realidade e enfraquece um pouco também esses desejos e traz um fator terapêutico aí para esse tipo de fantasia. Por isso que se você faz terapia, é muito importante você ter confiança no seu terapeuta para que você fale dessas questões mais proibidas possíveis, que aí pode estar a chave de muitos dos seus conflitos. É difícil, né, falar dessas questões, mas o terapeuta é treinado para lidar com essas questões. Então são alguns exemplos, né, dos significados aí da fantasia sexual que eu falei para vocês. Ainda tem outros aqui, deixa eu só ver meu tempo. Outro significado é obter prazer pela punição masoquista. Isso é muito comum, tá mais comum do que nunca, não sei porquê, né? O que tá acontecendo aí. Que é contemplar uma culpa. Então a fantasia sexual ela pode servir para contemplar uma culpa, um desejo de punição, uma culpa por um crime, algo que você acha que fez errado, né? Real ou imaginário. Culpa por ser bem sucedido, se existe, você ter no masoquismo, na dinâmica masoquista, existe essa culpa de você ter tido sucesso e você se sentir culpado por tirar o sucesso de alguém ou por se destacar e o outro está sofrendo. Então existe também essa culpa. Necessidade de punição, toda vez que você tem excesso de culpa pode haver essa necessidade de punição e necessidade de engrandecer uma figura de poder e se sentir protegido. Então a fantasia sexual às vezes se presta a resolver esses conflitos típicos do masoquismo e às vezes isso tem a ver com uma necessidade de ser humilhado, punido, ou para fortalecer a pessoa e você se sentir protegido, ou para contemplar uma culpa pela punição. Então, existe também isso, principalmente se você tem uma dinâmica masoquista de personalidade, ou situações de vida, conflitos ou traumas que favorecem uma dinâmica masoquista, que vai fazer com que a sua sexualidade fique muito marcada por essas fantasias, né, que tem a ver com punição e humilhação. Então é outro significado Outro é o domínio do trauma. Isso é muito importante, gente, como eu disse pra vocês. Às vezes você não vai lembrar do trauma que aconteceu com você, por causa das condições de imaturidade da infância e dificuldade de registrar esses traumas. Mas pela estrutura da sua fantasia sexual, a gente pode inferir, fazer uma análise de uma possível estrutura traumática que tenha acontecido lá no passado. Então, no domínio do trauma, as fantasias sexuais elas vão ter uma tendência a reproduzir cenas traumáticas de forma a superá-las. Você vai ver muito isso aí sim nos contextos de violência sexual. Muita gente se coloca novamente nessas condições como se fosse uma compulsão à repetição. E aí, quando a gente vai falar de trauma, a gente tem que entender que ele é como se fosse uma força, né? Ele tem essa tendência para compulsão à repetição. E aí tem gente que sofre porque fica muito confuso, porque sofreu um determinado abuso na infância, tem consciência disso, foi um fato real, e aí se excita com as cenas do abuso. E aí fica muito se sentindo confuso, culpado. E o que acontece? O trauma, ele tem essa tendência à compulsão à repetição. Então você está repetindo para revisitar a cena por algum motivo. Então é muito melhor você revisitar de forma consciente do que você ser levado por essas compulsões, por esses impulsos que podem causar muito constrangimento, culpa, vergonha e confusão na sua cabeça. Então a terapia ajuda a entender, né, o quanto que você está reproduzindo essas cenas traumáticas nas fantasias sexuais e na sexualidade. Às vezes, quando você se posiciona na cena traumática novamente, você se coloca na posição do agressor. É como se você quisesse experimentar o outro lado para vencer o medo enquanto você foi vítima. Eu queria só perguntar para vocês, está claro essas coisas que eu estou falando para vocês? Porque tá tudo ok, estão entendendo direitinho.
Por exemplo, uma pessoa que sofreu violência sexual, por exemplo, ela pode se colocar tanto numa posição de ser punida numa dinâmica masoquista, ela vai ser punida e agredida e vai reproduzir a condição de vítima. Mas ela pode, na cena sexual, se sentir prazer punindo e batendo em alguém, humilhando alguém. Aí ela se coloca na posição do agressor para tentar resolver o sentimento de vítima por uma postura de superioridade, tá bom? Então ela pode se colocar tanto numa posição de agressora quanto numa posição de vítima. Outra coisa que as fantasias sexuais promovem é o equilíbrio do eu, do self. Que são as fantasias sexuais como expressão da capacidade criativa, é uma questão muito positiva, tá? Muita gente que faz homenagem, por exemplo, não sei se tem consciência, se são tão amadurecidos assim para ter essa consciência. Mas quando você, por exemplo, experimentou situações na vida de triangulações que você não tinha controle, vou dar um exemplo típico para vocês. Seu pai e a sua mãe se trancam lá no quarto, você está vivendo o Édipo, você se sente excluído, traído, com raiva, confuso, ouvindo os barulhos lá da sexualidade, pensando que a sua mãe está sendo maltratada, porque assim, a criança que presencia essas cenas de sexo dos pais, mesmo à distância, ela cria um monte de fantasmas e fantasias na cabeça, por exemplo, né? E aí essa sensação de exclusão, de que você está fora dessa situação, ela pode mexer e provocar um sentimento crônico de ciúme, de medo da rejeição, de medo da traição, por exemplo. E aí isso é tão angustiante nas relações de algumas pessoas que elas ficam assim obcecadas por essa fantasia de sexo a três. Por quê? No sentido resolutivo, de equilibrar o ciúme. Então, se eu tenho pavor do ciúme, eu posso ter duas posturas. Uma é ficar bem longe de tudo que mexe com esse meu problema. Outra é chegar e pegar o problema e dizer, eu vou te dominar. Então, quando você coloca isso na estrutura de um sexo a três, por exemplo, aí você se sente no controle, porque você que induziu a situação, você sabe quando começa e quando termina, e você sai de lá com seu parceiro. Então, isso é um exemplo do quanto que uma fantasia sexual ela pode se prestar a equilibrar de forma criativa um determinado sentimento. Mas, se você for essa pessoa altamente moralista, né, que critica o outro, vai dizer, é sacanagem, é safadeza, isso não sei o quê. Você não sabe qual é a história de vida da pessoa, por que ela estrutura esse tipo de fantasia, o quanto que isso serve para ela de uma forma positiva, né, uma forma até reparadora. Então regula as emoções, como eu falei para vocês também, e traz um relaxamento e alívio de determinadas angústias. Por exemplo, quando você tem uma pessoa com uma dinâmica esquizoide, que tem uma dificuldade de se conectar com a sua própria agressividade, às vezes ela pode desenvolver fantasias sexuais com um caráter mais sádico para colocar. Como ela passa uma vida sendo bonzinho, controlado, muito quieto e tudo, ela pode usar a fantasia sexual para se conectar com a sua agressividade e aliviar. Isso trazer um equilíbrio para o self. Equilibra o self. É isso que é esse significado aqui que eu tô mostrando para vocês. E aí tem outros, né? Que são aqui que a fantasia sexual pode incluir defesas contra a intimidade e a fusão. Por exemplo, às vezes, algumas pessoas que gostam de ter controle, tem uma personalidade mais obsessiva, que gosta de ter o controle da situação, elas podem ficar muito apavoradas quando elas percebem que o outro pode dominar a situação. Então, elas podem desenvolver determinadas fantasias de primeiro amarrar a pessoa e ter todo um prazer para essa cena, de deixar o outro totalmente sob controle para se soltar para a sexualidade. Por quê? Porque ele tem uma defesa contra essa intimidade e fusão que faz com que ele tenha a perda do controle. Então, essa pessoa só se solta mais quando ela sente que ela tem o controle. E algumas fantasias sádicas contemplam
essa necessidade de controle. É lógico que o sadismo sexual ele tem um espectro do normal ao patológico, assim como o masoquismo tem um espectro do normal ao patológico. Tudo na sexualidade é um espectro, né? Até isso é muito divulgado na série Euforia, que a sexualidade é um espectro, e ainda bem, porque de fato é. Além disso, ela favorece descarga de agressão e do sadismo, como eu expliquei pra vocês. Às vezes você tem que equilibrar essa agressividade, e a fantasia sexual surge como esse recurso para equilibrar. E também para você fugir de uma realidade dolorosa. Que tá sofrendo, tá passando por um estresse, você tá se sentindo muito... Por exemplo, tá passando por uma situação de desemprego, onde você não tem poder, você se sente desempoderado. Então esse estresse pode tanto prejudicar a sexualidade, causando disfunções sexuais, mas também a pessoa pode tentar compensar essa sensação dolorosa pela uma fantasia de poder no campo da sexualidade, por exemplo. Então tem esses significados aí também. Bom, esses são os significados da fantasia sexual, como ela pode ser usada para aliviar determinadas angústias, para lidar com situações traumáticas, para realizar desejos impossíveis de uma forma criativa, para equilibrar as emoções dentro da relação, dentro do seu self, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, um caso clínico, que pra gente entender, né, como é que isso se dá na prática. Na verdade, você não vai ver assim, a minha fantasia serve pra isso. Às vezes, uma fantasia tem vários desses significados de uma forma conjunta. Por exemplo, aqui o caso da Dália. Ela tem uma fantasia, tem a fantasia sexual de observar seu marido amado fazendo amor com outra mulher. Vejam, ela ama o marido dela, tá? Enquanto ela fica sentada na cama. Aí o autor, esse caso clínico é de um livro, e o autor... Ai, machuquei meu braço. E o autor descreve para que você não fique julgando, né? Assim, ela ama o marido dela, mas a gente vai entender o porquê que ela estruturou esse tipo de fantasia sexual. Então, ela tem essa fantasia de observar seu marido amado fazendo amor com outra mulher, enquanto ela fica sentada na cama se satisfazendo a ponto de ter um orgasmo. A maioria das mulheres que flagrassem o marido com outra ficaria enraivecida, pegaria uma arma ou ligaria para o advogado e pediria o divórcio. No entanto, Dália se torna muito excitada sexualmente com essa fantasia, tanto que estimula os próprios genitais até atingir o clímax. Para muitas mulheres, tal fantasia desafia a lógica e o senso comum. Pois é, aí você pode pensar, uma questão, uma dinâmica masoquista, ela quer se sentir humilhada e tudo, será? Então a gente não pode fazer determinadas inferências sem entender o contexto do desenvolvimento da pessoa, tá bom? Vamos continuar aqui. Apesar disso, quando consideramos a história infantil de Dália, é aí que você tem que analisar. Você só vai conseguir entender quando você entender esse histórico de desenvolvimento da sexualidade. A fantasia fica mais facilmente compreensível. Com 9 anos de idade, ela teve de suportar a angústia, o medo e a indignidade de ver o irmão se masturbar, enquanto a mãe estava no andar de baixo, fora da visão, aspirando a casa ou ouvindo rádio. Seria razoável supor que Dália tivesse desejado que sua mãe aparecesse na soleira da porta de seu quarto para que pudesse resgatá-la do irmão adolescente. Então o irmão se masturbava na frente dela, isso era um tipo de abuso, ela deveria ficar paralisada com muito medo, e a mãe circulando lá por perto e ela desejando que a mãe viesse salvá-la, e a mãe nunca fez isso, né? Nessa fantasia que ela criou, dela ver o marido com outra e dela estar nessa posição de fora, olhando e sentindo prazer, né? Nessa fantasia específica, Dália realmente se torna a observadora, ou seja, em vez de a participante. Ela orquestrou a fantasia para que um homem seguro, seu marido, faça amor com outra mulher, enquanto ela desfruta da posição privilegiada de espectadora na beira da cama. Então é como se ela estivesse na posição de poder que a mãe tinha, cuidando da situação ali, vigiando a situação.
Aí você vê o quanto que a estruturação dessa fantasia sexual ajuda para ela se colocar numa outra posição agora de controle da situação e não mais de vítima da situação. E esse caso mostra pra gente, deixa eu tirar aqui os comentários. Portanto, na coreografia de sua fantasia, Dália conseguiu identificar-se com o agressor, tá? Então ela que manda, ela que escolheu isso, ela que pediu, ela também lembra que o irmão se masturbava na frente dela, agora é ela que tá nessa posição de se masturbar, observando alguma coisa. Isso é uma identificação com o agressor, onde ela se sente poderosa e compensa essa experiência traumática. Criar uma situação na qual o perpetrador sexual é observado por um adulto, ou seja, o marido dela, que também pode estar ali na posição do irmão, é observado por ela, que ela queria que a mãe dela fizesse isso quando ela era criança, por exemplo. Então tá também reparando esse desejo lá dela. E reverter a situação a fim de evitar o sexo. Outra mulher é atacada em seu lugar, então ela coloca outra mulher e ela se coloca numa posição de segurança. Então, como o Brett Carr fala, né, uma coreografia, uma orquestra, uma estruturação de uma fantasia sexual que tem a ver com trauma, né, um trauma de violência sexual a que ela foi exposta. Então, ela pode mudar? Pode, mas se todas as pessoas nessa cena estiverem sentindo prazer, não tem nada de patológico nessa experiência sexual deles aí. Não é? Somos nós que vamos dizer que tem, né? Então, gente, eu vou olhar aqui um pouquinho as perguntas de vocês. Eu trouxe esse caso pra gente entender, né, o quanto que a gente precisa contextualizar a estrutura de uma fantasia sexual para que a gente compreenda. Ai, eu coloquei esses cílios horríveis. Compreenda dentro de um contexto, tá? E aí a minha pergunta para vocês é assim, né? Vocês têm consciência dessas suas fantasias sexuais? O que vocês sabem sobre isso, sobre a história da sua sexualidade? O quanto que isso é utilizado por vocês, né, dentro das relações, dos relacionamentos, porque muitas pessoas fogem e adoecem com medo dos seus pensamentos, dessas fantasias sexuais. Dessas fantasias sexuais às vezes desenvolvem sintomas como toque, transtorno de ansiedade, disfunções sexuais, porque se você entrar na cena sexual você fica com medo daquilo que está ali no nível da fantasia, porque é muito proibido, é muito feio, é moralmente condenável e tudo. E aí as pessoas fogem, ou elas adoecem, ou elas apresentam sintomas e tudo, é um problema. Assim como podem desenvolver compulsões sexuais e outras patologias aí. Alguma pergunta? Estão quietinhos aí, né? E aí, gente, quando é que as fantasias sexuais elas podem se transformar num problema? Quando a pessoa age por compulsão, mesmo que esteja sob ameaça de punições, ela não consegue controlar os seus impulsos. E o caso do Jeff Dahmer e de outras pessoas que cometem crimes, que são abusivos e tudo. Nos casos dessas perversões, trata o outro como um objeto e não como uma pessoa, então quer impor a sua fantasia sexual a todo custo sobre o outro, não lhe importa o que o outro sente ou pensa. Isso daí é um problema, porque é um dos princípios para a gente classificar um comportamento sexual como patológico ou não, é justamente o sofrimento envolvido, né? O dano que você causa para o outro. Então, se é consentido, se causa prazer, tudo bem, mas aí quando você tenta impor e causa sofrimento e angústia para o outro, aí já temos um problema. Não há uma relação de consideração ou afeto, isso também é um problema. Quando você pratica
de uma forma repetida essa fantasia, como se limitasse demais a sua sexualidade. Isso daí pode estar associado a algum trauma, alguma compulsão. O ato é escondido, praticado em segredo, porque pode estar marcado por muita culpa, também confusão. Deixa eu ver se tem outro. A pessoa considera suas ações bizarras e não consegue entender as origens dessas perversões ou dessas fantasias sexuais proibidas. O que eu disse pra vocês, às vezes você sofre com um desejo, às vezes você vai buscar consolo na pornografia e aí adoece cada vez mais, fica meio que preso a essas compulsões, porque você considera esses desejos bizarros e você não faz um esforço para entender o significado desses desejos, como você pode conduzi-los também. Então, quando o ódio também é muito descontrolado, ele pode oferecer riscos, tem que tomar cuidado. E quando você tem o desejo de violar o corpo do outro também é um problema, tá? Quando você engana o outro para você conseguir acessar a sua fantasia também é um problema. E aqui eu tô falando mais sobre as fantasias sexuais mais proibidas, que são as perversões, mas isso é outro assunto. Então, era isso. Deu certinho 1 hora, né? Então, vejam, todo esse leque de significados das fantasias sexuais. E desde reedição de traumas, até preenchimento de vazio, de relações de objeto que a gente fala, reproduções de cenas infantis, satisfação de um prazer que você não alcança na realidade, processos criativos, equilíbrio de determinadas emoções. E aí a questão é que você precisa entender em você, né, como foram estruturados os seus desejos, as suas fantasias sexuais. Então, isso daí é fundamental para o processo de autoconhecimento, para o amadurecimento da sexualidade, isso é muito importante. A sexualidade, vocês viram que ela vai muito além desse contato físico, do orgasmo físico ali, né? Tem todo esse conjunto de fantasias, esse processo mais criativo, simbólico, que tem uma ampla gama de significados e que tem uma força. Se você não dominar aquilo que o Jung fala, né? Se você não reconhecer e não dominar isso vai crescendo e domina você. Ou você adoece, ou você causa um mal para outra pessoa, ou você destrói a sua própria sexualidade. BDSM pode ser problemático? O problemático na sexualidade é aquilo que causa risco e angústia para quem participa. Quem perguntou aqui? Fantasias com o médico teria a ver com o abandono? Olha, vamos pensar no valor simbólico das coisas, tá? O médico é aquela pessoa que cuida, que protege, então às vezes você idealiza para você ter esse conforto, esse controle. É uma figura no imaginário pode ficar como uma figura de poder. Então, se você precisa dar uma regredida para um determinado cuidado, essa fantasia ela pode se encaixar aí nesse contexto do cuidado. Também pode ter a ver com abandono, por causa da necessidade de cuidado e por causa desse valor simbólico da figura do médico. Bora, gente, agora é hora de perguntar. Isso daí vocês não vão perguntar pra ninguém aí, não. Aqui todo mundo é amiguinho, ninguém vai criticar vocês, que eu não aceito gente moralista aqui. BDSM? Cadê a menina do BDSM? É uma prática sadomasoquista. São práticas sadomasoquistas.
E quando a pessoa tem pavor de ver seu amado com outro? Quando o prazer se dá justamente pela devoção do outro e o amor sentido como incondicional. Quando se tem medo de ser abandonado. Pois é. Nesse caso, você está querendo uma mãe no seu relacionamento. Não tem problema nenhum querer essa mãe. Mas tá todo mundo tímido, né? Eu tô vendo. Tá todo mundo pensando aí, né? Presta atenção, Ingrid. Essa tua pergunta é interessante. Por quê? Porque quando você está procurando essa conexão, não é certo nem errado, não tem isso. Eu quero que você entenda. Justamente você fala o medo do abandono e você supervaloriza